E aí, pessoal, tudo bem? Conforme combinado, então vamos começar a nossa primeira das 3 videoaulas aí que eu prometi para você. Na verdade, eu prometi 2 videoaulas relacionadas a problemas sociais, mas eu preferi incluir um terceiro vídeo mais curto que explica uma das ferramentas que eu vou citar. Como a gente não falou sobre ela no meio, durante nossas aulas, eu criei um vídeo curto para orientá-los a respeito da utilização dessa ferramenta, tá ok? Então, só lembrando que essa primeira aula, da qual estou me referindo agora para vocês, esse primeiro vídeo, ele está vinculado com a nossa unidade número 3 de problemas sociais, e especificamente ao material, aos slides intitulados, nomeados como 3B. Então, só para vocês consultarem e acompanharem com o material ao lado, porque isso que eu vou estar falando está sendo baseado e seguindo na mesma sequência lógica dos slides que estão disponíveis já para vocês lá no Blackboard, tá ok? Então, nesse primeiro vídeo, dando continuidade à questão de problemas sociais, a gente vai definir um pouco melhor o que é um problema, e aí eu vou citar uma série de problemas sociais e ambientais aí, exemplificar, que vocês podem atacar para solucionar, para resolver ou para aliviar. Você já tem uma grande missão aí que nós combinamos, né, na nossa disciplina de inovação, empreendedorismo social. Essa não é uma disciplina teórica, é uma disciplina extremamente mão na massa. Então, vocês de fato vão elaborar uma solução social, prototipar uma solução social, testá-la na realidade. Então, é uma disciplina eminentemente prática. E, conforme combinado, todos vocês já estão em busca de problemas ambientais e sociais perto dos lugares onde moram para apresentar na próxima aula. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, conceito de problema, né? Aliás, só para não perder o costume, conforme a gente sempre fala, no primeiro slide que vocês se vocês estão acompanhando aí, eu faço algumas indicações de leitura. Tem um livro chamado Problemas Sociais, uma análise sociológica da atualidade, é um livro muito bom, que só trata sobre problemas e trata sobre problemas ambientais também, recomendo muito. Tem um livro que está em inglês também, que não está na nossa bibliografia, chamado Getting Beyond Better, que é um livro que fala sobre o empreendedorismo social de uma forma ampla, e no meu livro, Mude Você o Mundo, a gente tem um capítulo só que fala sobre problema social. Então, os 2 primeiros livros não estão na nossa bibliografia, mas conforme as nossas práticas, eu sempre estou buscando inserir alguma literatura complementar em cada uma das aulas, porque eu sei que vocês acabam se identificando ou buscando se aprofundar em cada um desses grandes temas que a gente vem falando aí no decorrer do nosso curso. Então, a primeira questão que a gente precisa resolver é o problema em si, né? O que vem a ser um problema social. Conforme a gente vem falando nas aulas, de uma forma bem ampla, problema é uma diferença que há entre uma situação desejada e uma situação real. Quando você tem uma situação real que é diferente da situação desejada, a gente tem um problema. Mas e o que vem a ser problema social? E eu trouxe um conceito que eu gosto muito, que está nesse livro Problemas Sociais, né, do Mooney, do Knox e do Chat, que é um livro muito atual, um livro desse ano. É um livro fantástico, da editora Cengage Learning. Esse livro aqui, ó, para quem quiser dar uma olhadinha, é um livro muito completo e recomendo a compra para qualquer empreendedor social, empreendedor ambiental, enfim, para todos aqueles que visem realmente atuar nessa área. Apesar dele ter um contexto e uma análise muito direcionada à realidade americana, a gente pode aplicar muita coisa à realidade brasileira. E lá nesse livro, os 3 autores conceituam o problema social como uma condição que é considerada alarmante por alguns segmentos da sociedade. Então, uma condição que alguns segmentos da sociedade veem como alarmante, ou seja, que causa preocupação. E, portanto, por causa disso, ela deve ser mudada para não prejudicar o resto da sociedade. Então, repetindo, problema social é uma situação, uma condição considerada alarmante por alguns segmentos da sociedade e deve ser mudada para que ela não prejudique a sociedade como um todo. Não sei se ficou claro esse conceito, eu acho que é um conceito que traduz bem o que é um problema social e que a gente pode utilizar daqui para frente. Os problemas sociais, eles acabam sendo definidos a partir da combinação de 2 critérios, né? Então, a gente tem os critérios objetivos,
que é a existência de uma condição em si, e os critérios subjetivos, que é a crença de que aquela condição social é negativa para alguns segmentos da sociedade. Então, por exemplo, uma questão, a existência de uma condição social, a gente pode considerar como o porte de arma por alguns grupos sociais vulneráveis que estão desabrigados. Isso é uma questão objetiva. Há uma condição social ali. Aqueles grupos estão portando arma dentro da sociedade. Esse é o objetivo. E o segundo critério utilizado para definir um problema social são os critérios subjetivos, ou seja, a crença de que aquilo é negativo. Então, nós podemos avaliar subjetivamente que sim, o porte de arma dentro da sociedade, por um grupo social vulnerável ou não, com base até na nossa lei nesse momento, né? Não vou entrar no juízo de valor se o porte de arma é positivo ou negativo numa sociedade, mas nesse momento a lei não permite, então, nesse caso, sim, é uma condição social negativa. A gente pode dar um outro exemplo. Então, nós temos uma escola com poucas carteiras. Isso é uma condição objetiva. Constata objetivamente que a escola tem, sei lá, 100 carteiras para 300 alunos. Objetivamente falando, isso foi constatado. Então, o primeiro critério para a definição do problema é a existência dessa condição social. E aí entra o segundo critério, que é a análise subjetiva. Lembrando que o subjetivo está ligado ao sujeito. Então, qual é a análise qual é a nossa análise desse fato? São 100 carteiras para 300 jovens. Isso é positivo ou negativo? Ok, se a conclusão é que é negativa, há realmente um problema na sociedade, portanto, aquilo deve ser mudado. Então, reforçando, qualquer problema social vai ser definido pela combinação desses dois critérios, objetivos e subjetivos. Então, sempre que vocês façam essa análise, né, vocês que estão buscando os problemas sociais conforme nós acordamos, ou ambientais, vocês busquem fazer essa constatação. Primeiro, uma análise objetiva do fato em si, e depois vocês começam a fazer um juízo de valor, se aquilo é negativo ou positivo, negativo para quem? Para a sociedade como um todo, para um pequeno grupo, só para uma pessoa. Então é importante que seja definido, os problemas sejam definidos a partir desses dois critérios. Na verdade, de uma forma diferente da que nós falamos até agora, mas que complementa, o problema é negativo, é uma situação negativa alarmante. Por quê? Porque é uma situação de desequilíbrio. É uma situação que desequilibra um estado social ou um estado ambiental. Você sai do padrão, sai da conformidade, portanto, gera um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é uma condição injusta, é uma condição que traz sofrimento para as pessoas, ou para o meio ambiente, ou para ambos. Então, o problema é isso, um problema social é isso. Uma condição considerada negativa, alarmante, e que traz sofrimento, é considerada injusta, é um desequilíbrio dentro da sociedade. Espero que esteja ficando claro, né? A gente precisa definir muito bem o que é problema para não acontecer equívocos a respeito da escolha do problema do trabalho de vocês. Afinal, vocês vão propor resolver um problema lá na frente. Então, a gente viu que durante a sala de aula, quando a gente abordou muito superficialmente a questão de problemas, houve alguns equívocos na definição. Os buracos na rua são um problema? De fato, eles são um problema, mas será que é um problema que gera esse sofrimento num grupo de pessoas? Qual é o grau de sofrimento que gera? Qual o grau de desequilíbrio de uma forma ampla que isso gera? Então, tenham noção clara do que é um problema social para escolher algo adequado e não despender um esforço desnecessário em algo que não seja um problema ou que afete um grande grupo de pessoas. Eu vou trazer também agora o exemplo do Amartya Sen, o conceito que ele traz de pobreza. Amartya Sen foi o Prêmio Nobel em Economia de 1998, então nós já trabalhamos com dois ganhadores do Prêmio Nobel, Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz de 2006, é um economista, e Amartya Sen, Prêmio Nobel em Economia de 1998. O pessoal da Artemisia, que é uma das instituições que estimulam os negócios de impacto social no Brasil, eles trabalham muito com esse conceito do Amartya Sen. E Amartya Sen diz que a melhoria da qualidade de vida das pessoas
está relacionada às oportunidades que as pessoas têm para exercer a sua plena cidadania e garantir acesso a direitos básicos. Então, se a gente está avaliando problemas sociais e a gente está pensando na melhoria da qualidade de vida das pessoas, a gente tem que imaginar que essa melhoria é oriunda das possibilidades que as pessoas vão ter para garantir, para exercer sua cidadania e ter acesso aos direitos básicos. Quais seriam esses direitos básicos? Bom, liberdade, dignidade, prosperidade, saúde, qualidade de vida, educação, esperança, segurança, alimentação e por aí vai. Se nós analisarmos grande parte dos problemas sociais, talvez a sua totalidade, e uma grande, aliás, a totalidade e grande parte dos problemas ambientais, a gente vai ver que eles acabam restringindo direitos fundamentais, direitos básicos às pessoas. Ele restringe o exercício da cidadania plena. Quando a pessoa não tem acesso à liberdade, não tem prosperidade, não tem poder de escolha, não tem qualidade de vida, ela provavelmente não tem porque ela está dentro, inserida ou enfrentando algum problema social. Então percebam que o problema social é uma espécie de bloqueio para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O que está bloqueando a qualidade de vida das pessoas, o que está proibindo com que elas tenham acesso a direitos básicos, são problemas sociais. E os direitos básicos são esses, alguns desses aí que nós falamos de uma forma ampla. Está muito bem detalhado, inclusive, nesse slide laranja, se vocês estão acompanhando o material. E aí, pessoal, o Amartya Sen, ele trata, portanto, a pobreza como algo multidimensional. A pobreza, para ele, não está somente vinculada à renda. Então, a pessoa não tem grande renda, então ela é pobre. Não, a pessoa pobre é uma pessoa que vai ter a privação das suas capacidades básicas. É aquela pessoa que não tem plenitude na sua vida porque não tem acesso a alguns daqueles direitos que nós falamos. É muito mais amplo do que simplesmente não ter renda. A pessoa pode ter renda, mas não pode ter poder de escolha. Ou ela tem uma renda razoável, mas não tem acesso à saúde. Ou tem renda e não tem esperança. Ou não tem renda e não tem acesso à cultura. Então, na verdade, a pobreza não estará, segundo a Amartya Sen, só vinculada à renda, sim, ela estará vinculada à privação das capacidades básicas do indivíduo. A privação do indivíduo para viver sua vida de uma forma plena. A privação do indivíduo para que melhore a qualidade da sua vida. A pobreza, para ele, portanto, é multidimensional. Multidimensional porque está inserida em uma série de dimensões. E se a pobreza é multidimensional, a solução da pobreza também precisa ser multidimensional, precisa se atacar em diversas direções. Que está muito vinculado ao conceito que nós falamos na aula passada. Não adianta a gente trabalhar só com o crescimento da renda, com o crescimento econômico. Isso é um conceito unidimensional, que só trabalha uma dimensão, economia. Quando nós falamos de desenvolvimento sustentável na aula passada, que trouxemos o conceito de um desenvolvimento que abrange o desenvolvimento econômico, mas também social e também ambiental, a gente está falando de uma questão multidimensional. Então, segundo a Amartya Sen, não adianta só um país ter um desenvolvimento econômico se as pessoas não têm, se elas têm privação de direitos básicos, direitos fundamentais. E eu espero que tenha ficado claro. Então, a gente trabalhou nesse primeiro bloco o conceito de problemas sociais e ambientais, conceito de problemas sociais, principalmente de problema de uma forma ampla, e agora a gente vai começar a falar dos tipos de problemas. Então, são vários tipos de problemas. Eu vou trazer uma série de exemplos aqui para vocês, uns 40, 50 exemplos, sei lá, que eu trouxe para que vocês pudessem conseguir visualizar próximo a vocês problemas dentro desse grande grupo, e não confundam. Eu dividi os problemas em grandes grupos. Então, a gente tem problemas de saúde, problemas de dependência, problemas de crime e controle social. Então, não fique agoniado, que depois eu vou trazer exemplos de cada um, vou detalhar cada um deles, estou falando apenas dos grupos. Problemas de educação, problemas familiares, que ocorrem no berço da família, né?
uma aluna até deu um exemplo na aula passada de um problema familiar, problemas de habitação, questões financeiras, questões de autonomia, trabalho e empoderamento econômico, problemas de etnia e migração, problemas ambientais, problemas vinculados à ciência e tecnologia. Olha, interessante, né? Às vezes a gente pensa que a ciência e a tecnologia ela só tem efeito positivo na sociedade. Não, ela também tem efeitos negativos, ela traz novos desafios, traz novos problemas para serem solucionados. Tem efeito positivo também, muito. A gente tem trabalhado muito isso em inovação social. Trabalhamos isso no início também com a questão da abundância, mas ela traz algumas outras consequências que a gente precisa estar atento. Ela gera alguns desvios que precisam ser corrigidos. E o último, eu coloquei um grande grupo chamado outros, que seriam problemas que não estão dentro desses grupos todos que eu falei, que vocês podem, que eu vou trazer alguns exemplos e vocês podem trazer outros. Então vamos começar lá no primeiro grupo. Problemas de saúde. Bom, um problema de saúde que nós temos muito grande no mundo hoje são problemas vinculados à alimentação. Então a gente tem dois grandes problemas vinculados à alimentação. Um é a carência de alimentação, e aí você tem a desnutrição, a morte e a desnutrição. No Brasil a fome completa foi drasticamente reduzida, mas a gente tem ainda um grande contingente de brasileiros, de irmãos brasileiros que comem muito mal ainda, que comem pouco, que comem mal e comem pouco. Então, um problema é a desnutrição e o outro é o oposto, é a obesidade. Isso também é um problema de saúde, e é um problema mundial, porque se tem um acesso facilitado a comidas que são extremamente baratas, entretanto, são prejudiciais à saúde. Vou dar um exemplo: se você for a um supermercado, você consegue comprar um pacote de biscoito por 99 centavos, R$ 1,28, um pacote de biscoito doce, que é açúcar e gordura pura, que é mais ou menos o valor de 2 maçãs. Uma pessoa que tem a renda limitada, muitas vezes ela vai optar por comprar o pacote de biscoito doce para o filho, porque é mais barato, vai alimentar mais crianças, do que comprar 2 maçãs. E isso está gerando uma disfunção enorme na sociedade, que é a obesidade. A gente tem um grande grupo de brasileiros obesos, é uma doença da modernidade, vinculada à alimentação, à atividade física também, principalmente a falta de atividade física, mas principalmente, predominantemente, vinculada à alimentação. Isso é um problema social também vinculado à saúde. Temos também as doenças mentais, então são vários os tipos de doenças mentais. Esse livro mesmo que eu trouxe para vocês, o de problemas sociais, ele traz uma lista enorme de doenças mentais na página 36. Então, transtornos de ansiedade, que a ansiedade é um problema da modernidade, muito comum hoje em dia. Transtornos dissociativos, transtornos de sono, transtorno de controle impulsivo, oscilação de humor, doença mental orgânica, transtorno de personalidade, transtornos relacionados a substâncias. Tem diversos problemas aí dentro de doenças mentais. Assim, aproveitando, é interessante que vocês já comecem a pensar, logicamente, em problemas que mais estejam vinculados à realidade, ao curso que vocês estão fazendo. A gente tem na nossa turma alunos de enfermagem, alunos de psicologia, alunos de farmácia, alunos de educação física, que atuam ou irão atuar nesse campo da saúde, né? Então, doenças mentais está estritamente vinculado com a psicologia. Então, vocês podem pensar como atuar nessa área, se é isso que te empolga, se é isso que te toca, se é isso que te motiva, porque, afinal, é isso que você está sendo preparado dentro da instituição. A gente sabe que a nossa disciplina é uma disciplina optativa, então a gente tem aluno de todos os cursos, isso é muito importante, e por isso é importante que vocês vejam, dentro dessa diversidade de exemplos que eu estou trazendo, os exemplos que estão mais associados com a formação que vocês estão tendo. O Enacs, pessoal, o último campeonato que houve do Enacs nacional, o time brasileiro vencedor da UniABC, uma das soluções que os alunos da UniABC criaram foi dentro de problemas de doenças mentais. Então, é a inclusão de pessoas com determinados tipos de doenças mentais em determinados contextos sociais que elas estavam até então excluídas.
Recomendo muito que vocês depois procurem na internet, procurem UniABC, time do Enactus UniABC. Vocês vão ver que eles têm soluções aí dentro desses problemas. Mas não pensem em soluções agora, hein? Só pensem nos problemas. Outro problema também que o Brasil enfrenta é a mortalidade infantil e a baixa expectativa de vida. Comparativamente falando, em relação aos países desenvolvidos, a gente tem uma baixa expectativa de vida. Isso é decorrente de uma série de questões que ocorrem durante a vida, né? As pessoas elas têm um aumento ou uma diminuição da expectativa de vida de acordo com o estilo de vida que elas levam. Se você é uma pessoa que se alimenta mal a vida toda, é provável que você tenha uma expectativa de vida inferior à de uma pessoa que se alimenta bem. Se você é uma pessoa que vive em situações de risco, a mesma coisa. Então, a baixa expectativa de vida é um outro problema social. Doenças crônicas. Então, temos um grupo enorme de doenças crônicas aí. Nesse livro também que eu trouxe para você, que eu sugeri para vocês, você tem uma listagem enorme de doenças crônicas aí que podem ser trabalhadas, doenças relacionadas a articulações, problemas respiratórios, doenças relacionadas ao sangue, enfim, doenças que acompanham a vida na pessoa toda e que ela tem que monitorar. Isso é um problema social, porque é um gasto muito grande que a pessoa tem de saúde, às vezes ela não tem condições de arcar com isso vai se degenerando e se ampliando, multiplicando na sociedade. Conforme eu falei, conforme a gente conversou no início, né, o problema social ele é visto como um desequilíbrio, como algo negativo e que precisa ser corrigido. Um outro problema de saúde, eu incluí esse problema dentro do grupo de saúde, mas não sei se está bem dentro dele, mas vamos lá, que são os acidentes em estradas. A gente tem muitos acidentes em estradas no Brasil. O Brasil é um dos países aí que mais mata em estradas, em armas de fogo também, a gente vai falar disso lá na frente, lamentavelmente. Então, os acidentes em estradas são problemas sociais. Só falar, mas é o governo que tem que cuidar, né, disso aí e tal. E aí a gente volta àquela nossa discussão da aula passada, que tem um problema e ele é nosso. Se isso te incomoda, às vezes você já perdeu algum conhecido numa estrada, isso é algo que te toca, você pode ver esse problema específico. E acidentes em estradas, eles podem ocorrer em diversos locais, né? Lembre-se que quando vocês forem escolher o problema de vocês precisam ser específicos. Aqui eu estou sendo bem amplo, estou trabalhando os problemas de uma forma bem geral. Vocês vão precisar ser específicos, certo? Um outro problema, diabetes também, um outro, saúde bucal. Nós temos alunos de odontologia também, e é um problema grave no Brasil, tem sido reduzido, mas continua muito grave a saúde bucal. E a gente sabe que a falta de saúde bucal gera uma série de prejuízos na saúde geral da pessoa, na saúde integral da pessoa. Faz parte da saúde dela a saúde da boca. Então é um outro problema dentro do grupo de saúde que vocês podem atacar também. Um outro problema que às vezes as pessoas não pensam é a ineficiência do SUS. O Brasil ele tem um sistema único de saúde, o nosso sistema único ele atende, dizem que é gratuitamente, né? Mas não é gratuitamente, é óbvio que não é gratuitamente. Todo brasileiro paga uma quantidade exorbitante de impostos durante o ano. Nós somos também um dos países um dos mais tributados do mundo. A gente precisa trabalhar até maio só para pagar todos os impostos que nos cobram. E lógico, esse dinheiro vai para a saúde. Então, a saúde não é gratuita. Não caiam nessa armadilha mental, nessa falácia. A saúde pública não é gratuita, ela é paga, só que ela é paga de uma forma compulsória por meio dos impostos. E aí a gente tem o problema é que ela é ineficiente, o SUS é ineficiente. Você não tem o direito de escolha, você paga pelo imposto, né, aquilo que impõe, é imposto a você, aquilo que colocaram lá e você não tem como recusar. E aí você muitas vezes precisa buscar outras alternativas porque o SUS não atende não consegue absorver a grande demanda que tem por causa, lógico, de todos esses problemas que nós falamos relacionados à saúde. Então, até essa imagem do slide que eu trouxe para vocês é uma filhinha de saúde. Quem já passou por essa tristeza aí de pegar a senha lá na senha, número 62, pessoas em pé, pessoas sentadas, triste isso. Muitas vezes a pessoa espera várias horas e não é atendida. Então esse é um outro problema e
Eu estou dando essas dicas porque existem exemplos, e eu vou trazer esses exemplos lá na unidade de soluções. Eu não queria falar muito de solução agora, é só para vocês pensarem em problema, mas só para contextualizar. Existem soluções para facilitar a atuação do SUS, já que o SUS é um problema também de saúde. O SUS, apesar dele resolver problemas de saúde, ele também é um problema de saúde. Isso é interessante analisar. Então, esses foram os grupos de problema de saúde, espero que vocês tenham compreendido. Aos alunos dos cursos de saúde, então do DF, nós temos enfermagem, que estão na nossa disciplina optativa, nós temos enfermagem, educação física, odonto, farmácia, psicologia. Esses alunos aí têm um grande espectro de problemas aí para trabalhar dentro do grupo de saúde. Passando o slide, pessoal, a gente trabalha com a dependência também. Acaba que a dependência é um problema social também muito vinculado à saúde. E nós temos a dependência do álcool, a dependência do cigarro e a dependência de drogas ilícitas, ou a dependência dos três, ou de dois deles. Isso é um grande problema social, porque a questão da dependência, gente, a questão, aliás, da utilização de alguns desses elementos é a consequência que isso traz. Consequência para a saúde física e a consequência social. Nesse livro que eu indiquei a vocês, Problemas Sociais, também tem um quadro na página 76 que ele fala sobre as consequências do consumo do álcool. Pesquisaram nos Estados Unidos as consequências do consumo do álcool para as pessoas, com algumas pessoas que utilizam com frequência ou que são dependentes. E aí, em ordem decrescente, pessoas que beberam muito ou que bebem com frequência ou que são dependentes de algo, elas fizeram algo que se arrependeram depois, esqueceram de onde estavam ou o que fizeram, tiveram problemas com a polícia, fizeram sexo com alguém sem dar consentimento, fizeram sexo com alguém sem ter consentimento, fizeram sexo sem proteção, feriram-se fisicamente, feriu fisicamente outra pessoa, considerou seriamente suicídio ou assinalou mais que uma dessas questões nas pesquisas. Então, o álcool e as drogas ilícitas, elas geram uma série de consequências sociais muito graves. O cigarro tem mais a consequência física. O álcool e as drogas ilícitas não, eles têm consequências físicas e sociais também, então, logicamente, são os problemas sociais, os problemas de dependência, aí vocês podem trabalhar. Passando o slide, tem também problemas que eu dividi num grupo aqui chamado, sei lá, de crimes e controle social, né? Então, a gente tem problemas de crimes violentos onde nós moramos, no bairro onde moramos, na cidade onde moramos, no país onde moramos. É triste falar, mas o Brasil hoje é uma zona de guerra. O Brasil mata, nossos irmãos brasileiros morrem assassinados numa média maior, numa média igual ou maior do que algumas zonas de guerra. Eu vejo às vezes a comoção com a queda de um avião. O último avião que caiu foi aquele que caiu nos Alpes franceses, que estava indo para a Alemanha, que o copiloto derrubou o avião. E eu lembro da grande comoção, e eu fiquei muito comovido também. Eu sempre fico comovido. Eu acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade e que exerceu ou tem buscado exercer empatia, como nós treinamos há 2 aulas atrás, essa competência, fica comovido, mas eu sempre gosto de contextualizar, lembrar para os alunos, para aquelas pessoas que a gente está em contato, que no Brasil cai quase um avião por dia de pessoas assassinadas. É um número muito grande, é um número muito elevado, então é um grande problema social que nós temos. Crimes violentos. Temos também os crimes contra a propriedade, que são outros tipos de crime. Normalmente o furto é muito comum, é um dos crimes mais comuns. É um outro problema social. Crime contra o costume, o uso de drogas e, enfim, diversos crimes. Um outro problema grande que nós temos é a corrupção. Isso é um problema muito grande. E você pode, lembre-se, vocês têm que encontrar problemas específicos. Corrupção em que ambiente? Corrupção no ambiente escolar? Há muita corrupção. Corrupção em espaços públicos? Há muita corrupção. Corrupção em ambientes religiosos, corrupção em ambientes militares, corrupção em ambiente de trabalho. Onde está localizada essa corrupção? Corrupção ela não pode ser considerada como
um ente abstrato, algo muito amplo geral. Sejam específicos. Onde ela está localizada e que tipo de corrupção é essa. Crimes cibernéticos também, agora estão crimes muito famosos. Vira e mexe, soltam fotos de pessoas nuas, pessoas famosas nuas, porque invadem o celular da pessoa e acabam expondo ela, que é um crime cibernético, mas está também esse tipo de problema ele está localizado no grupo lá na frente que nós vamos ver que são crimes são problemas relacionados à tecnologia. E eu também incluí um outro problema social aqui nesse grupo, que seria a reinserção social de ex-detentos. Isso é um grande problema que nós temos, porque nós temos pessoas que cumprem pena e quando elas voltam à sociedade, elas não são reinseridas socialmente. É lógico que é um grande grupo que não tem interesse em ser reinserido, a mudar a sua conduta, a gente sabe disso. A gente não é hipócrita, a gente não está trabalhando a correção política, a gente tem que se ater aos fatos e em minha visão, isso para mim é indiscutível, tem pessoas que não querem, não querem, não querem. E por mais que se dê oportunidades a elas, se estimule, elas não querem, então essas pessoas elas estão dentro dos outros problemas, elas continuam praticando crimes violentos contra a propriedade, contra os costumes, corrupção, cibernéticos, etc. Agora, há muitas pessoas que buscam uma nova vida, uma reintegração social, ou seja, que de fato a detenção trouxe a elas algum tipo de mudança pessoal. E elas não conseguem essa reinserção social, não conseguem, elas muitas vezes são excluídas pelos grupos e elas não conseguem entrar no mercado de trabalho. E aí eu digo que nesse caso a tentação ou a tendência é que a pessoa volte realmente ao crime. E é um problema social, e é um problema nosso isso, porque nós não queremos que as pessoas voltem ao crime. A gente quer que as pessoas sejam reinseridas. Se elas querem de fato mudarem o seu comportamento, suas atitudes, a gente torce para que elas sejam reinseridas. Então é um problema nosso também. Como essas pessoas vão ser reinseridas no mercado de trabalho? Então existem uma série de soluções que trabalham essa reinserção, soluções tanto de reinserção no mercado de trabalho, quanto solução de estímulo ao empreendedorismo desse grupo. E são soluções, mas a gente vai trabalhar lá na frente com elas. Eu quero que vocês pensem no problema, tá ok? Esse foi o grupo, então, de crimes e controle social. E o outro grupo, educação, que é um grupo que me toca muito. Como vocês sabem, sou muito vinculado à educação, além de professor, trabalho com gestão educacional. E eu estou elaborando um negócio social aí que vai ser na área de educação. Estou planejando. E aqui a gente tem um campo vasto no Brasil, né? O nosso país é o primeiro problema, então, em educação, a baixa qualidade do nosso ensino. Péssima qualidade, vocês estão vendo uma imagem de uma escola pública no Piauí, em que as crianças sentam no chão e utilizam a cadeira como mesa. Um ambiente parece insalubre, com as janelas fechadas, dá uma impressão de sujo, de quente, e estão ali se esforçando, né? Então a gente tem esse é o problema de infraestrutura precária, que também está na lista. Mas a baixa qualidade, se a gente pegar os rankings internacionais de educação, a gente vai ver que o nosso ensino ele é muito mal avaliado. Saiu agora recentemente o IDEB, e a gente, mais uma vez, resultados péssimos no IDEB. A gente faz o teste do PISA, resultados péssimos. A gente sabe, a nossa educação ela sofre em termos quantitativos e termos qualitativos. Então, a baixa qualidade da educação é um grande problema. Mas lembre-se, você vai buscar o problema especificamente. A baixa qualidade onde? Nas escolas, classe, na educação básica, na educação média, na educação profissionalizante, educação técnica, educação superior, em que lugar específico? Então, busque ser específico na hora de trazer o seu problema, tá ok? Índice de analfabetismo também é muito grande. Então, a gente tem o analfabetismo dos jovens e o analfabetismo dos adultos. A gente tem um grupo de pessoas aí que estão na meia-idade e já meia-idade e na terceira idade, que são analfabetas. Isso também é um problema social. E tem um grupo de pessoas que abandonou a escola no início, que são jovens, que também é um problema social. Um outro problema social aí eu digo, a gente falou da questão qualitativa, agora vem a questão quantitativa. Faltam vagas nas escolas públicas, faltam vagas nas universidades públicas, faltam vagas
muitas vezes até nas universidades privadas que você está pagando, não tem vaga. A procura é muito maior do que a oferta. Então, é um outro problema que se pode trabalhar. O quarto problema é a evasão escolar. A pessoa entra e sai. Entra e sai. Por que ela não está permanecendo? Ela está tendo que trabalhar, ela não está vendo qualidade naquele serviço, na educação que ela está recebendo, ela está tendo problemas pessoais na sua vida que não a deixam continuar, problemas financeiros. Então, a evasão escolar é um problema social também. Vocês podem trabalhar isso em algum lugar. Infraestrutura precária das escolas, déficit de professores. Então, a gente tem um déficit muito grande de professores, principalmente no ensino fundamental e principalmente nas disciplinas das áreas de exatas. Professores de matemática, professores de física, procura-se professores. A própria carreira do professor não é uma carreira tão valorizada. É algo que precisa muito ser melhorado no Brasil. Eu vejo que um problema social seria a desvalorização do professor. É algo que eu vejo muito aí. A nossa reitora, ela teve visitando a Coreia do Sul recentemente e ela viu que visita técnica lá e uma das coisas que ela nos trouxe, que ela compartilhou conosco, foi a valorização, a forma como o professor é valorizado na Coreia do Sul. Para você ser professor na Coreia do Sul, você tem que estar entre os melhores alunos da sua sala, senão você não pode nem disputar. Então é uma das profissões mais bem vistas. A Coreia do Sul, como vocês sabem, é um país que venceu pela educação, que melhorou muito a qualidade de vida, que corrigiu seus problemas sociais, seus problemas ambientais, por meio da educação. Eu, particularmente, acho que os problemas em educação, eles têm um índice de... Eu acho um dos principais problemas a serem corrigidos, é um dos prioritários, porque eles têm consequências nos outros problemas, a gente sabe. Quando você soluciona a educação, quando você trabalha a educação, você está impactando diretamente os problemas de saúde, porque as pessoas melhor educadas, elas buscarão ter uma saúde melhor, a questão da dependência, você está diminuindo a questão de crimes, porque as pessoas elas vão estar inseridas no mercado de trabalho, elas vão ter trabalhado virtudes, vão ter se socializado, diminui os problemas familiares, enfim, a educação ela reverbera nos outros campos de problema. Então, acho que a solução dos problemas em educação tem consequências muito grandes, não só as consequências diretas no problema educacional em si, mas as consequências indiretas nos outros campos. Um outro problema em educação é o crime, a violência e a indisciplina nas salas. Então, a gente tem... Isso é um problema social, né? O professor brasileiro é um dos professores que mais perdem tempo corrigindo a disciplina dos alunos em sala de aula. Aluno conversando, aluno fazendo bagunça, né? Na escola básica, universidade, na nossa sala não tem, a gente não vê muito isso, mas a gente vê conversa, a gente vê desrespeito, a gente vê algumas coisas e isso prejudica o tempo em sala de aula, o tempo que o professor está lá, prejudica a relação professor-aluno, então é um problema social também. E em alguns lugares tem o crime e a violência dentro dos muros da escola, que são outro problema também que pode ser pensado. Outro problema também são os valores e virtudes que são trabalhados, que a gente chamaria de educação de caráter. E esse é um problema que eu acho vital. Então, às vezes não é a educação formal em si. Você vê, existem muitas pessoas que não têm educação formal, mas que são pessoas que têm valores mais nobres, valores nobres e pessoas repletas de virtudes. Então, você vê que a educação formal não necessariamente ela garante bons valores e grandes virtudes. Você pode ser um cara formado em Harvard, ser um corrupto, um 7-1, um enganador, bater na sua esposa. A educação formal ela não garante valores e virtudes. Então, a educação de caráter também eu vejo como um problema social que a gente tem que trabalhar no Brasil. Enfim, é uma questão mais delicada e mais complexa, mas é um problema que está muito vinculado ao negócio social que eu estou planejando, e é um problema que eu vejo assim, de uma forma muito
muito desafiadora. Se alguém resolver tocá-lo aí, escolher, vai receber todo o meu apoio, porque é a área que eu mais me interesso aí. Os outros também vão receber meu apoio, logicamente, mas eu estou bastante municiado de informações em relação a essa área problemática. Um outro grupo de problemas, problemas familiares, que a gente tem hoje uma perspectiva de declínio, do declínio conjugal, que isso é uma forma de você analisar as famílias. Então, há uma teoria que diz que as pessoas elas estão privilegiando a felicidade individual em detrimento da continuidade conjugal. Então, entre ser feliz, mais feliz, entre aspas, sozinho e continuar um casamento que não traz tanta felicidade individual, eu prefiro ser feliz sozinho. E aí você tem um outro grupo que fala, não, eu prefiro abrir mão de determinadas situações de conforto em nome da família, em nome da situação conjugal. E essa perspectiva do declínio conjugal, que é vista em vários países, aí, nos Estados Unidos, no Brasil é visto, a gente tem observado um aumento, desculpa aí, a câmera deu uma caminhada aí, pessoal. A gente tem visto uma quantidade cada vez maior de separações das famílias que estão se dissolvendo, e a dissolução de famílias ela traz uma série de problemas sociais. O divórcio ele tem uma série de consequências financeiras, tem consequências emocionais nas pessoas envolvidas, muitas vezes consequências emocionais nos filhos. Alguns casais eles utilizam os filhos de uma forma covarde para atingir o outro membro. A violência doméstica, então algumas famílias elas têm a violência doméstica, violência do marido contra a mulher, violência dos pais contra as crianças. Você sabe que dentro de violência doméstica hoje em dia é considerada até a violência das pessoas contra os animais que moram em casa. Então a violência doméstica ela foi ampliada também nesse sentido. Isso é um outro problema, um problema familiar. Abuso nas relações íntimas, a gente tem casos de abuso infantil, abuso de idoso, lamentavelmente, um assunto até pesado, mas há casos e são problemas, precisam ser enfrentados, como a gente tem trabalhado, nós estamos juntos em busca da formação de novos agentes de mudança, e se tem um problema, ele é nosso também, a gente tem que encará-lo. Abandono, muitas vezes abandono físico e emocional, a esposa é abandonada com o filho, o pai vai embora, e aí ou os pais abandonam os filhos, deixam com os tios, com os avós. Isso é um problema social muito grande. Você vai gerando nas pessoas envolvidas nas famílias, vai formando o caráter e o comportamento delas com problemas, com desequilíbrios. E aí esses desequilíbrios eles vão, logicamente, gerar consequências na sociedade. Então, as questões familiares são muito importantes. Eu vejo de uma forma muito importante a família dentro da sociedade. Não que a sociedade deva ser formada só por famílias, há pessoas que vivem só, e não só a família tradicional, mas eu acho que qualquer tipo de família pode ser formada em qualquer dimensão. E há pessoas também que vivem só, que são muito plenas, têm uma vida muito plena e contribuem muito para a sociedade, mas eu vejo a família como um pilar da sociedade, um dos grandes pilares da sociedade. A família ela traz uma série de benefícios para os que estão dentro dela e para a sociedade como um todo. E muitas vezes a família tem disfunções, e aí é o momento que a gente vai buscar corrigi-los, né? Os problemas familiares, essas disfunções que ocorrem pela dissolução ou pela continuidade de famílias com desequilíbrios internos. Então são problemas aí que vocês podem atuar também, vocês podem buscar problemas mais comuns familiares na sua região, problemas em famílias específicas que você conhece e que você tem acesso, enfim, tá aí um campo amplo aí para a gente atuar, é até um assunto mais fácil de vocês visualizarem exemplo. Vou tomar uma aguinha aqui, morrendo de sede. Beleza, gente. E aí você tem um outro grupo também que é o problema de habitação.
O Brasil ele tem um déficit quantitativo e um déficit qualitativo de habitações. O que é o déficit quantitativo? Faltam moradias para as pessoas. Você tem um grupo enorme, milhões de pessoas, milhões de brasileiros que não têm onde morar. Tem algumas pesquisas muito interessantes sobre isso do Data Popular. Quem estiver atuando nessa área, dê uma pesquisada no Data Popular, que vocês vão encontrar muita coisa. E tem do outro lado também um déficit qualitativo, que é o quê? São pessoas que moram, que têm onde morar, mas elas não têm qualidade onde moram. Então você mora numa casa que tem problema de mofo, porque tem vazamento, ou você mora numa casa que chove dentro, ou você mora numa casa que animais peçonhentos entram com frequência, ou você mora numa casa em que ela é de chão batido e o chão passa doença. Isso é um déficit qualitativo. E aí, pessoal, vejam só que esse grupo de habitação ele está muito vinculado aos alunos aí de engenharia civil, engenharia mecânica, os alunos de arquitetura também, eles podem buscar problemas aí nessas áreas que estão vinculadas à formação deles. Problemas de saneamento básico também estão vinculados à habitação, então, locais que não tem esgoto, que não tem água tratada, a falta de casa própria. Então, a gente tem pessoas também de classe média que não têm a casa própria, que elas moram, elas têm um lugar para morar, mas a casa não é própria. Isso é um problema social. Você tem a pessoa que simplesmente não tem onde morar, isso é um problema mais grave, e você tem a pessoa que tem onde morar, mas não tem a casa própria. Isso é um outro problema social, com a gravidade menor, mas também problema social. Temos a regularização fundiária, então pessoas que moram em lugares que são irregulares, e elas muitas vezes não conseguem regularizar por questões burocráticas, simplesmente, e aí tem um campo vasto para os alunos de direito dessa disciplina atuarem aí, pensarem em problemas. Tem umas soluções muito bacanas que eu vou trabalhar aí no módulo de soluções sociais, alguns exemplos legais, mas são problemas interessantes que vocês podem trabalhar. É lógico que aqui em Brasília, né, você pegar ali os condomínios do Lago Sul, que precisam de regularização fundiária, a gente não tem um problema, digamos, social, porque são pessoas de classe média alta. Aqui a gente está falando de pessoas que realmente são de classe média baixa, perdão, são de classe baixa, classe baixa, e que de fato compraram alguma coisa em alguma situação e agora não estão conseguindo regularizar. Vocês podem atuar firme aí nisso aí também, vocês têm muita coisa. Aqui no Goiás, na região do DF, a gente tem muito esse tipo de problema. Temos as pessoas em situação de rua também, que é um outro problema. Muitas vezes a pessoa está na rua porque ela não tem casa, muitas vezes ela está na rua porque ela tem alguns dos problemas de saúde que nós falamos, ou alguns dos problemas de dependência. É muito comum que as pessoas estejam na rua por questões de dependência. Muitas vezes as pessoas estão na rua por problemas familiares, de questões familiares que nós falamos, a família colocou para fora, a pessoa não se dá bem com a família. E muitas vezes as pessoas estão na rua simplesmente porque elas querem estar na rua. Então, isso é um campo aí interessante de observar, porque há esse preconceito de achar que quem está na rua porque não tem, está na rua sem querer, mas não, a gente tem muitas pessoas na rua porque querem, e isso é um problema social, porque a pessoa na rua, ela gera uma série pode gerar, nem sempre gera, pode gerar uma série de anormalidades na situação social. A gente estava passando outro dia numa quadra na Asa Sul e tinha um casal fazendo amor ali atrás, ali era 1h pouca da tarde, não sei se a pessoa estava na rua porque queria, estava porque não queria, e as crianças estavam passando do lado ali apontando aquilo. Isso é uma situação delicada, é um problema social e precisa ser resolvido, precisa ser bem analisado. E temos também os desastres naturais, que são problemas de habitação, e aí você tem uma série de outros problemas de saúde que são gerados pelos desastres naturais, mas as pessoas, elas de uma hora para outra, elas tinham casa e de uma hora para outra não tem. E é um outro problema social aí que vocês podem avaliar, de que forma ele aflige as pessoas e aflige os brasileiros, em que região isso mais ocorre aqui no Brasil, ou é propensa a ocorrer. Um outro grupo, questões financeiras, pessoal, a gente já está acabando, respirem fundo, anotem aí, já vão tendo ideia, à medida que eu for falando de cada um dos grupos, vocês já vão tendo ideia, já vão anotando aí. Esse é o primeiro vídeo, a gente ainda tem um vídeo
Falta de acesso ao sistema bancário. Você imagina uma pessoa que não tem conta, ela não consegue, por exemplo, receber pagamento por transferência, ela só consegue receber pagamento em cash. Isso dificulta a empregabilidade dela. Ela não consegue parcelar uma conta, ela não consegue poupar dinheiro sem que não seja corroído pelos juros, uma poupança faria isso, perdão, pela inflação, ela só consegue poupar dinheiro guardando. Então, a falta de acesso ao sistema bancário é um problema social também. Um outro é o analfabetismo financeiro, que é a pessoa que não tem noção do valor do dinheiro no tempo, não tem noção dos juros, da inflação, ela recebe um cartão, ela acha que fica rica, gasta todo o cartão, e aí entra para um outro problema que é o endividamento também, que é um problema social. Esses são os 3 problemas da questão financeira. A gente tem também os problemas de autonomia, trabalho, empoderamento econômico. Desemprego é um problema social gravíssimo que a gente pode atuar. E aí, pessoal, quando pensar em desemprego, eu gostaria que vocês não pensassem só assim na falta do trabalho. Apesar de desemprego ser a falta de emprego, eu gostaria que vocês pensassem de uma forma mais ampla. Falta de uma atividade profissional. Porque a pessoa pode ser uma empreendedora. Não necessariamente o problema é a falta do emprego. Às vezes a falta de uma atividade profissional em si. Então, esses são 2 problemas sociais, ou a falta de emprego ou a falta de uma atividade profissional. Temos também o subemprego, que são aqueles empregos que são péssimos, né? Condições péssimas. A pessoa está lá na rua catando lata, puxando carroça, então ela, se for fazer uma pesquisa com ela, vai perguntar, você tem alguma atividade profissional? Ela vai falar que tem, mas aquilo é um subemprego. Está catando lata porque ela vende aquelas latas em determinado lugar, passa o dia todo, 12 horas por dia puxando carroça e recolhendo caixa de papelão na rua. Trabalho em situações análogas à escravidão, um outro problema social que nós temos. No Brasil tem muito isso, né? Às vezes a gente vê, trabalho, não é escravidão, pessoal. Você chega lá, tá os caras lá sendo chicoteados e tal, muito difícil encontrar isso. Agora, existem situações semelhantes, em que se criam condições semelhantes à escravidão, que o trabalhador não tem como sair, ele fica preso ao trabalho por algum motivo específico. Ele não fica acorrentado, né? Às vezes o pessoal vê isso na imprensa, acha que o cara está lá acorrentado. Não. Mas às vezes o cara não tem dinheiro nenhum, ele vai trabalhar no meio de uma fazenda e a pessoa que está pagando fala, olha, você só vai receber em um mês. E o cara não tem dinheiro nem para sair dali. Dorme num lugar mal arejado. Isso é uma situação considerada situação análoga à escravidão, é um problema social. Um outro é o trabalho infantil. É um tema polêmico, né? Eu acho assim, que a nossa lei ela tem que repensar isso. Eu sou completamente contra o trabalho infantil, mas eu sou favorável à iniciativa infantil empreendedora. A gente vê em muitos países aí, jovens de 14 anos, 12 anos, empreendendo já, e no Brasil isso é muito problemático. Problemático, você acaba tolhendo aí. Inclusive, você vê muitos jovens ricos, já ganham dinheiro nos Estados Unidos, por exemplo, empreendendo na cidade. Trabalhos precários e insalubres também é um outro problema social. E o desemprego feminino. A gente tem uma composição da população brasileira que acaba ficando desempregada, a mulher, porque ela tem que cuidar da família, ela cuida da família, cria os filhos e depois ela sente dificuldade em se alocar no mercado de trabalho. Eu gostaria que vocês pensassem da seguinte forma, não pensem só em emprego, apesar de eu estar utilizando essa expressão de desemprego feminino e desemprego. Pensem em falta de atividade profissional, porque lá na frente a solução pode ser não só o emprego, ou uma forma de recondução da pessoa ao mercado de trabalho, mas a solução pode estar vinculada ao empoderamento econômico por meio de uma ação de empreendedorismo. A pessoa empreender, ela se empoderar economicamente, ganhar a sua liberdade, a sua autonomia financeira a partir do empreendedorismo. Isso que a gente chama de empreendedorismo inclusivo. A pessoa empreende e se inclui mais uma vez no mercado econômico e social. Um outro grupo é etnia e migração, né? Então a gente tem migração legal e ilegal. Nós aqui no Brasil estamos tendo muito a migração de haitianos. Eu vou contar um caso legal para vocês. Pessoal, tem um pessoal lá no Rio que está trabalhando com a solução que eles estão empregando os imigrantes para ministrar cursos de línguas.
Então, o haitiano sabe falar francês, sabe falar inglês, e eles são professores em escolas de línguas. Essa foi uma solução encontrada para esse problema de migração legal e ilegal. Mas lembre-se, antes de pensar na solução, pense no problema. Conheça o problema, analise o problema, que é o que eu vou falar na próxima aula. Um outro problema também é racismo e preconceito que vocês podem trabalhar. Sem, sem, há diversas formas de racismo, há diversas formas de preconceito que podem ser vistas aí como problemas. E aí, pessoal, a gente tem mais 3 grupos, já finalizando aqui. Falei para vocês, seriam mais de 50 exemplos aí. Então, a gente vai finalizar esse primeiro vídeo aí com mais esses 3 grupos. O próximo grupo, como vocês estão acompanhando nos slides, são os problemas ambientais. A gente tem, primeiro, esgotamento de fontes naturais. Então, isso é um problema. Você tem, aqui em Brasília agora, saiu, a gente está em setembro de 2016, saiu a notícia de que a água, por causa da seca aqui também, né, o consumo excessivo e a seca, falando, pessoal, economizem água, que a água está acabando. As fontes estão, os reservatórios estão secos, as fontes não estão gerando água com o volume necessário e a água está acabando. Então, esse é um problema que a gente precisa se preocupar, um problema ambiental. Outro problema é a poluição, e a poluição ela dá-se em 3 campos: no ar, poluição na terra e poluição na água. Então, você pode trabalhar com um desses 3 grupos de poluição. E aí, lógico, dentro da poluição de água tem vários tipos, poluição de terra, vários, poluição de água, vários. Os alunos de ciências biológicas aí podem atuar muito fortemente nessas questões ambientais. Pode trabalhar em qualquer uma, na verdade, né, pessoal? Só estou tentando fazer os links um pouco mais óbvios para vocês. São esses 3 grupos. Tem aquecimento global e mudança climática. Não sei se vocês estão percebendo o calor que está em Brasília, é um calor surreal, e parece que cada ano que passa vai ficando mais quente. Essa não é mais uma discussão subjetiva. Antes você tinha, né, os detratores que falavam, não, olha, não é bem assim, gente, está lá, grande parte das pesquisas tem demonstrado que é isso, o mundo está ficando mais quente, há um aquecimento muito grande, há uma mudança climática, as estações estão confusas, a gente vê isso no nosso dia a dia, não há como se discutir. Outro problema, ameaças à biodiversidade. Então, a gente tem inserções do homem aí que acabam ameaçando a biodiversidade, e tem o tráfico e abandono de animais. Vocês viram no vídeo da aula passada, quem se importa, exemplo do tráfico de animais, e o abandono também, que são os animais na rua aí, que são jogados, ou que são de rua mesmo, e que isso é um problema ambiental e que tem consequências sociais. Percebam, pessoal, que os problemas ambientais, todos eles têm consequências sociais. Então, um lugar, por exemplo, que tem um ar poluído, você vai ter a consequência social, problemas de saúde. Um lugar que tem animais abandonados, você vai ter uma série de problemas. Então, os problemas ambientais, eles geram consequências sociais. O penúltimo grupo é ciência e tecnologia, que são os problemas que surgiram a partir da evolução, e têm surgido a partir da evolução da ciência e da tecnologia. O primeiro deles é privacidade e segurança. A gente já falou, né, deu o exemplo aí da questão da privacidade, que tem sido cada vez mais colocada, apresentada na imprensa. Outra é a divisão e exclusão digital. Então, se tem as pessoas que elas vão acompanhando as mudanças tecnológicas, e você tem um grupo que não consegue acompanhar essas mudanças e ficam excluídas, aí se divide, né? O grupo que sabe navegar na internet ou sabe usar uma rede social é o grupo que não sabe. O grupo que sabe utilizar, fazer uma gravação em vídeo, o grupo que não sabe. E como a gente falou lá atrás, que a pobreza é multidimensional, e que a pessoa ela não é pobre somente pela falta de renda, mas por não ter acesso a questões básicas que tragam plenitude à sua vida. Se você não tem acesso à tecnologia e o seu grupo social a utiliza, você se exclui, e isso vai trazer infelicidade, vai trazer consequências negativas para a sua vida. É um problema social que pode ser trabalhado. A gente trabalhou na segunda aula o conceito de extensão universitária, e hoje a extensão universitária, quem não sabe o que é extensão universitária, muito importante correr atrás disso, está lá o conceito na segunda aula. E hoje a extensão universitária mais importante que nós temos é o curso de inclusão digital para idosos. Os alunos de ciências da informação, análise e desenvolvimento de sistemas e jogos digitais,
eles, juntamente com os professores, gratuitamente, incluem digitalmente os idosos da região que se matriculam. É muito, muito bacana isso aí. E problemas físicos e mentais oriundos da tecnologia. Eu lembro que antigamente os monitores eles não tinham controle de luz, né? Isso muito antigamente. Aí as pessoas começaram a ter um monte de problema de vista. Acho que ainda dá problema de vista, né? Não vou falar porque eu não conheço, não sei, mas logicamente eu acho que se a pessoa usar muito computador e está muito próximo, mesmo reduzindo a luminosidade, ela vai ter problema de vista. Mas antigamente isso era muito forte. Eu lembro que o pessoal começou a vender um protetor de tela assim para diminuir um pouco a claridade do monitor. Então você tem problemas físicos, você tem a utilização do computador com frequência, de teclado com frequência, da tendinite, você tem problema de coluna, o cara que fica muito tempo sentado, o cara que fica muito tempo em pé, enfim, a tecnologia ela traz esses problemas e os problemas mentais também. Não sei se eu já falei com vocês, os alunos de psicologia, fica uma dica aí, já há um catálogo de doenças oriundas aí da tecnologia, da utilização das redes sociais. Um grande grupo, né? Você vê que tem gente que acorda, a primeira coisa que faz é entrar nas redes sociais. Tinha uma época que eu estava fazendo isso, então eu me policio para não fazer. O cara não toma nem café da manhã, ele vai lá e liga o celular. Então isso não é normal, isso é catalogado como algo não normal. Tem uma doença, inclusive, chamada FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo da pessoa perder alguma coisa. Então, a pessoa passa o dia todo ali no computador, pulando de uma rede social para outra, de um site para outro, com medo de perder alguma atualização, alguma coisa. Isso é um problema mental aí que deve ser atacado. E o último grupo, senhores, é o grupo de outros, né? Outros porque eu não consegui encaixar nesses grupos anteriores, que, enfim, tem um envelhecimento da população, não sei se poderia estar no grupo de saúde, a população está ficando cada vez mais velha, porque, por um lado, isso é a resolução, é a solução de um problema, né? A expectativa de vida tem aumentado. Se a expectativa de vida aumenta, a população fica mais velha. Mas a população mais velha gera uma série de novas demandas e novos desafios para a sociedade. Problemas que devem ser atacados. Terrorismo, também é um outro problema que a gente está vivendo aqui no Brasil. Foram descobertas algumas iniciativas aí perto das Olimpíadas, que foram rapidamente equacionadas pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça, mas a gente isso está batendo a nossa porta, né? A qualquer momento, espero que não, mas pode acontecer aqui. Falta de acesso à cultura é um problema social, então o jovem, muitas vezes, de classe média baixa ou de classe baixa, não tem acesso ao teatro, não tem acesso ao cinema, não tem acesso a um jogo esportivo, isso é um problema social. Nós temos grupos sociais vulneráveis na sociedade também, os órfãos, crianças que são órfãs, por exemplo, é um grupo social vulnerável, idosos abandonados é um grupo social vulnerável, pessoas com deficiência, muitas vezes, ou que não têm família, são grupos sociais vulneráveis. Todos eles podem representar problemas sociais que podem ser solucionados por nós, empreendedores sociais. A mobilidade e o transporte também é um problema social muito grande. Olha essa imagem que eu trouxe aí. Isso é a estação de Pinheiros, lá em São Paulo. Pessoal, uma vez eu recebi uma imagem que foi muito bacana, que era essa foto, e aí falava assim, você está com depressão? Se tiver, vai lá para a estação de Pinheiros em São Paulo, porque não é tá com depressão, não, é tá se sentindo só, porque depressão é um problema social, ele está lá dentro de doenças mentais, peço até desculpa pelo equívoco, mas a pergunta era a seguinte, tá se sentindo só? Se tiver, vai para essa estação aí, você vai se sentir acompanhado rapidinho. Então isso é um problema grave no Brasil, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, mobilidade e transporte são problemas sociais que podem ser atacados por vocês. E para finalizar, acho que vocês podem citar um ou mais problemas sociais e ambientais que vocês conseguem identificar perto de si e que eu não apresentei. Esse, pessoal, então, foi o primeiro dos vídeos de problemas sociais. O que eu sugiro? Viu esse primeiro, assistir esse primeiro, dá uma relaxada, vai fazer alguma coisa, enfim, dá uma tranquilizada, para só depois passar para o segundo. O segundo já está aqui, nesse link que vai aparecer aqui em cima, é o segundo vídeo. Você clica nele e passa para ele. Depois a gente vai ter um terceiro muito curtinho, que eu vou citar lá no segundo. Eu vou falar, olha, tem um link aqui em cima também. Beleza, gente? Então,
Então é isso, fechamos nossa primeira parte aí de problemas sociais, definimos o que são problemas sociais e trouxemos aí uma penca de exemplos de problemas sociais que vocês podem atacar, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau, gente.